Oi gente, tudo bem? Boa noite, porque são 7h48 e hoje é domingo, dia 13 de setembro, e eu vou estudar hoje uma aula. Eu vou estudar uma aula de planejamento urbano e regional. Antes da aula acontecer, a aula é amanhã, então eu vou estudar antes pra poder, na hora da aula ser um pouco mais fácil. Eu vou fazer isso porque eu tenho um tempo livre agora, entre 8 e a hora do jantar. E essa matéria é planejamento, literalmente planejamento urbano e regional, então ela te explica tudo sobre esse assunto, planejar mesmo o espaço urbano e todas as leis que envolvem isso, todos os códigos e uma parte mais teórica assim, né? Acho que vai ter algumas partes sobre cálculo, mas vai ser mais simples, sabe? Isso tudo eu vou mostrando pra vocês ao longo do semestre, que vocês vão ver um pouco mais sobre isso, mas por enquanto é isso. Eu vou estudar a aula, é minha segunda aula, porque a gente teve um feriado no meio do caminho, e aí eu só tive uma aula até agora. E essa vai ser minha segunda aula, então eu vou estudar ela antes, porque eu percebi que a professora fala bem rápido na hora da aula, e aí eu não consigo acompanhar. Eu já tive aula com ela e sempre foi assim, eu sempre tiro print do PowerPoint, e quando eu tenho um tempo livre, antes da aula, eu tento estudar a aula antes, né? E aí é isso que eu vou fazer agora, e vou usar as cores que eu peguei pra matéria, eu acho que foi laranja, algo assim, deixa eu conferir. É laranja, essa daqui. Eu já mostrei todos esses materiais no vídeo de material da faculdade. E é isso, vou estudar agora e aí vou mostrar o processo pra vocês. Mas basicamente eu vou pegar o PowerPoint que a professora colocou lá no Classroom. Lá na faculdade a gente usa o Classroom pra poder ver as aulas, conversar e mandar link dessas coisas. Então eu vou pegar lá o PowerPoint e por ele vou estudar a aula. Oi gente, decidi narrar um pouco o vídeo para conversar um pouco com vocês sobre como tá sendo os estudos nessa época. E ultimamente eu tô conseguindo estudar um pouco melhor, ter um pouco mais de tempo para estudar, porque eu tô com um pouco mais de tempo livre das aulas que eu realmente tenho. Então eu tô conseguindo estudar um pouco, sem ser pra prova, sem ser pra trabalho, essas coisas específicas. Eu tô conseguindo estudar fora mesmo de horário e antes da aula. Isso de estudar antes da aula eu aprendi muito com a Luciana Stan. Os vídeos delas me motivam muito e eu aprendi com ela de estudar um pouco antes pra poder na hora da aula ser melhor. Então é isso que eu tô tentando fazer agora, pelo menos com essa aula, porque ela é complicadinha da gente pegar de primeira. Ela tem muitas normas, muitas leis, essas coisas, então é um pouco mais fácil a gente estudar antes, depois ver a aula, que a gente já vai pegar mais do assunto. Essa aula em específico foi sobre a metodologia básica para o planejamento urbano, é bem introdutório mesmo. A gente tá vendo, então, desde o que a gente faz primeiro, que a primeira etapa é a análise, a segunda etapa é a proposta e a terceira é a gestão. Então, a gente aprendeu como você faz a análise do espaço para poder você planejar ele na parte urbana. Depois a gente aprende como faz a proposta, o que colocar na proposta. E depois a gente vê como é que a gente faz a gestão desse projeto, né? Depois que já está pronto, como é que a gente cuida para que aquilo funcione.
E aí vocês estão vendo que eu tô vendo Brooklyn Nine-Nine, é porque a 7ª temporada ia lançar nesse dia, nesse domingo, na Warner, e a propaganda, mas tudo bem. Eu amo Brooklyn Nine-Nine e eu ainda não tinha visto a 7ª temporada porque tinha só no Popcorn e eu nunca conseguia parar pra assistir no computador. Então, eu fiquei adiando e aí eu fico repetindo as outras temporadas e não vi a 7ª ainda, então eu vou assistir na TV realmente todo domingo, até porque é uma coisa que alegra a gente, né? A gente esperar um pouco por uma coisa assim, motivador um pouco. Nesse dia eu tava com bastante vontade de estudar porque era domingo à noite, não tava tão quente assim, tava bem tranquilo pra estudar. E eu queria estudar uma coisa bem tranquila. Os slides eram cheios de exemplos, mesmo que fossem tipo 70 slides, mais que a metade era exemplos, então era uma coisa mais prática, assim, teoricamente. Prática, teoricamente, é ótimo, mas enfim. E vocês vão até ver agora que algumas vezes eu tava meio prestando atenção demais na série e acabei fazendo as anotações errado. Tipo, eu tava anotando em laranja, como eu já expliquei pra vocês como eu faço as anotações. Eu escrevo o tópico básico em colorido e escrevo as coisas daquele tópico em preto. E aí embaixo vocês vão ver na etapa 2, eu escrevo tudo em laranja, porque eu tava prestando atenção na série e na aula ao mesmo tempo. E aí eu acabei me embolando, mas eu tenho essa facilidade também, acho que eu nunca falei isso pra vocês, mas eu tenho essa facilidade de me concentrar mais quando eu tô vendo alguma coisa. Mas às vezes acontece isso, acontece de eu me perder um pouco. Inclusive quando eu tô fazendo trabalho, quando eu tô fazendo uma coisa muito que eu preciso focar muito, eu sempre coloco alguma série que eu já vi, porque aquilo me ajuda a ter pelo menos um barulhinho aqui no fundo pra eu conseguir estudar melhor. E é isso, outra coisa que eu fiz também, depois desse estudo na aula, né, que foi no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui anotando as coisas que tinham a mais do que os slides, do que a professora falava, então acaba que as anotações ficam mais completas, como vocês já viram nas minhas anotações de teoria. Eu realmente não estudo antes, porque a professora não passa o slide antes, eu só faço anotações na aula, realmente. Então eu anoto tudo só que tem no slide e depois eu posso complementar um pouco com o que a professora falou, usando a caneta preta ou o lápis mesmo. Mas de qualquer forma são matérias totalmente diferentes, as duas. Então a forma que eu estudo é diferente, sabe? São 8h37, nem deu 9 ainda, eu consegui terminar a aula, tinha 62 slides, mas assim, a maioria era exemplo, e aí por isso que eu consegui terminar assim até rápido, né? E aí foi sobre metodologia básica para o planejamento urbano, e aí a professora passou em 3 passos. Então teve a análise, a proposta e a gestão. Então a gente faz primeiro explicando, né, como é que a gente faz a análise do espaço, do terreno que a gente vai atuar. Aí como é que a gente faz a proposta e depois como é que a gente faz a gestão. E tá tudo meio interligado. Algumas vezes eu errei o que eu tava fazendo, tipo, baguncei aqui bastante. Mas tá de boa porque é só anotação de aula, não é
pra ser muito bonito mesmo. Um pouquinho, foi metade dessa daqui e essa daqui toda. E é isso, vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouco dessa minha noite de estudos, assim, essa horinha de estudos. Espero que tenha motivado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida de qualquer coisa, deixem aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. E muito, muito obrigada por terem assistido. Tchau!